Muita gente não entendeu, né? Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde, acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte: multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir, ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Aí os franceses até o Rio de Janeiro, conversaram com o Flamengo, fizeram uma proposta, a primeira, a segunda, o Flamengo não aceitou, até que chegaram num acordo e foi vendido. E o Flamengo queria vender porque precisava de dinheiro, estava na pandemia, a receita caiu. Ele vai para o futebol francês. Faz um bom ano, muito bom ano. Aí sai o Sampaoli, entra um técnico croata, o Igor Tudor, que estava agora na Juventus, inclusive nesse final de temporada, e ele muda a posição dele e ele vai parar no banco. E imediatamente sai, no mesmo site de sempre aqui no Brasil, sempre o mesmo site. Não vou nem dizer qual é, porque é óbvio, né? Sai lá, vai do Gerson, reclama, vamos tirar ele daqui e tal, bababá. Quer dizer, o cara não pode ficar no banco, não pode brigar por uma posição, né? Porque o pai dele começa a gritar. Aí o Flamengo vai lá e traz ele de volta, aí paga 15 milhões de euros. Passa um tempo, esse ano, ele começa a reclamar de novo no mesmo site, na mídia, porque tem que ser valorizado, que ele ganha pouco. Bem, ele ganhava menos em relação, não ganha pouco, né? Menos em relação a outros jogadores, porque o Jorginho chegou agora. Por que o Jorginho ganha tão bem? Ele é dono dos direitos federativos dele. Então ele fala, olha, eu quero ganhar um salário X. Ok, salário perto dos mais altos do elenco. E eu estou cedendo os meus direitos. Vocês não estão comprando do Arsenal, agora os direitos são meus. E o que acontece? Você compra do jogador os direitos. Assim, o Felipe Anderson foi assim no Palmeiras. E você dilui no salário. Então o cara passa a ter um salário turbinado. Mas você não pagou multa rescisória. O Gerson, o Flamengo, pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Então por isso que ele não ganha tão bem quanto o Michael. Porque o Gerson não cumpre contrato. O Michael cumpriu o contratinho dele lá, bonitinho, lá na Arábia Saudita, saiu livre e negociou com o Flamengo um salário e mais o aluguel, a cessão dos direitos. Então essa diferença salarial, ela é muito fácil de entender. Mas quando isso chega na mídia reclamando, para o torcedor não saca isso aí. Pô, o Gerson ganha menos que o Michael. Aí ele pensa, que absurdo, dirigente, que merda, que... Então joga o clube, a diretoria, o clube contra a torcida. E isso é feito de forma sistemática e recorrente, não importa onde joga. Claro que tem um desgaste aí. Aí no começo do ano, né, começou essa história do ano de novo do Zenit, da proposta, pela minha apuração, não é de 29 milhões, era 18 milhões de bônus. Os bônus poderiam chegar até 19,5 mais ou menos. Alguns bônus eram muito engraçados, alguns itens para bonificação do Flamengo. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduziu isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposito, que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares. Paga e leva. Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de euros. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então, vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Eu faço a comparação. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, aí você está insatisfeito com o seu salário, porque você não pode tirar férias, ou porque está trabalhando muito, ou porque o outro que faz a mesma coisa que você ganha o dobro. Você faz o quê? Tu vai no teu chefe, conversa, reivindica, argumenta, ou vai para a rede social reclamar? Para reivindicar, vem, conversa, faz uma reunião. Bom, 200 milhões é muito, ninguém vai pagar? Quanto que vale? 25? 25, mas não tem negociação. Agora a questão é o Flamengo manter essa postura. Não ter negociação. Paga e leva, igual fez o River Plate. Se fizer, eu acho perfeito. Muita gente não entende como é que reduziu a multa. Reduziu para um patamar realista e se quiser, leva o jogador. E aí, uma coisa que é muito clara. Por que o Flamengo aceita negociar o Gerson? Por conta do combo. O combo Gerson, pai do Gerson. Ninguém aguenta mais. Os caras estão com o saco cheio.
Não por acaso o BAP, de quem eu discordei inúmeras vezes, concordei quando ele falou recentemente, né? Vamos ver se o atleta Marcão está satisfeito quando estava discutindo a renovação de contrato. Num tom sarcástico, eu acho que bem colocado. Para colocar o cara no lugar dele. Sabe? O cara é o presidente do clube. Vai ficar aturando isso até quando? Isso não existe, gente. A gente tanto fala em profissionalismo e fica defendendo essa relação de amiguinhos aí, nós vamos entender. Entender o quê? O cara está desgastando a imagem do clube, o clube paga em dia, faz tudo direitinho. Então, essa é a situação. Agora depende do Zenit. Pagar e leva.